5, vamos voltar ao Sermão do Monte para aplicar os princípios, os ensinos de Jesus ao momento em que vivemos, em que nós precisamos de respostas. Mateus capítulo 5, versos 13 ao 16. Um texto que, em princípio, parece não ser aquilo que, na direção onde eu vou caminhar com você nesse texto, mas vamos tentar compreender de uma maneira em que esse texto se torna a resposta que precisamos dar ao mundo em que vivemos. Vivemos um momento importante em nossa nação, na geração que vivemos. Nossos filhos nunca viveram o que estamos passando, nunca se viram numa situação como essa. Nós que já temos 40 anos, no máximo 30, vivemos uma realidade como essa que temos vivido, de crise econômica, social, mas especialmente uma crise política, mas que tudo isso converge numa crise que não tem nada a ver necessariamente com economia, com política e com ideologia. É a crise ética. Nós vivemos um tempo em que o que de fato manda e desmanda em todos os nossos trâmites é a ética. É aquilo que nós decidimos ser e fazer com aquilo que nós somos. Independentemente de posicionamento, de bandeiras, de ideologias, independentemente de que lado você possa estar, o fato é que de todos os lados existe uma crise ética séria e profunda, e que falta-nos esperança quando olhamos para o futuro, seja ele perto ou distante. Como eu disse há 15 dias, quando estávamos às vésperas da decisão da Câmara dos Deputados sobre o impeachment, eu disse que o que me preocupava não era a decisão em si, seja ela qual fosse. O que sempre me preocupou e ainda me preocupa é o que acontecerá depois e seja a decisão que for, porque parece-me que o futuro é totalmente incerto e por mais que se façam planos e projetem-se o futuro próximo de daqui a alguns meses, o que nós temos no Brasil é um período de pouca esperança. E isso se reflete em crises. A crise mais visível, a crise econômica, o desemprego aumentando, os números, os índices, muitos deles especulativos, não são reais. E basta você observar um pouco que, dependendo da tendência política, bolsa e dólar se mexem, não por questões exatas de números, mas por questões especulativas de posicionamentos políticos. E quando essa crise se severiza, se intensifica, gera em nós uma crise de ansiedade. O desemprego aumentando, a incerteza, os valores altos, os juros elevadíssimos, a economia estagnada. E esta crise de ansiedade gera em nós crises interiores, em que muitos perdemos a esperança, perdemos o ânimo, perdemos a coragem, perdemos a alegria. E aí nós vamos para uma direção onde nós sabemos que não é na política, não é num pacote econômico que estariam ou estarão nossas esperanças e nossas respostas, independentemente de qual seja o seu posicionamento. Na verdade, em momentos como este, e a semelhança de qualquer outro deserto que atravessemos, isso só revela o quanto de comum nós temos. Somos gente de carne e osso, que sofre, que tem segurança, que tem certeza, que tem medo. Não bastasse essa situação num contexto ideológico de partidos, de posicionamento, de defesas apaixonadas, temos as circunstâncias reais e concretas que nos assustam. Uma passarela que cai por conta de uma forte onda e ceifa vidas preciosas. Uma delas, irmão em Cristo, membro da primeira igreja batista da Rocinha. O segundo a ser identificado, o senhor irmão Ronaldo Severino, no momento do velório, uma testemunha disse, ele era membro da primeira igreja batista da Rocinha. Esse fim de semana vivemos e acompanhamos de perto o drama dos nossos irmãos que vivem aqui no Jacaré e no Jacarezinho por conta da grave crise
de violência pública que vive ali. Irmão Augusto testemunhou para mim, agora há pouco. Conhecia pessoalmente o pastor que foi assassinado brutalmente, voltando de um culto. A sua igreja em festa, os jovens fazendo congresso, que encerraria hoje, agora a igreja está de luto. Uma bala no peito, segundo as testemunhas, o seu paletó cinza confundido com uma arma, e ele foi brutalmente assassinado. Permita-me, Augusto, contar a sua história da família. A Júlia, cadê a Júlia? A Julinha estava na escola, no dia em que começou um tiroteio em volta da escola. E ela tomou uma decisão. Ela foi de sala em sala orar pelos seus colegas. Foi primeiro orar pelo Gustavo, né, seu irmãozinho, que estava na sala ao lado. E depois foi de sala em sala. Enquanto, como diz no ditado popular, a bala comia lá fora, ela estava orando. E ela disse: pai, foi o que eu quis fazer, o que eu consegui fazer na hora. É interessante, quando nós temos sementes, quando nós temos raízes, as nossas reações são diferentes, porque uma reação como essa imediata, racionalmente abaixe-se, esconda-se. Mas como a fé é muitas vezes irracional nas suas reações, nos leva a fazer coisas inexplicáveis, a fé nos dá uma coragem de fazer o que tem que ser feito, orar. E a nossa adolescente, Júlia, decidiu orar no meio do tiroteio. E o testemunho? O tiroteio parou. Foi o que ela chegou em casa dizendo. Momentos como esses requerem de nós uma atitude que reflita a diferença que Cristo faz na nossa vida. Nós sofremos pressões de todos os lados, mas eu sempre lembro e sou lembrado pelo Espírito Santo que é a maneira como nós reagimos que reflete e revela quem manda em nós. Sofremos pressões de todos os lados, e esse texto que leremos, ele precisa ser compreendido dentro do seu contexto para que você compreenda ainda mais o valor que ele tem diante do contexto das circunstâncias. A gente lê esse texto e lembra sempre, agradece a Deus que é sal, que é luz, que a nossa luz resplandeça diante dos homens, mas o que isso tem a ver com o momento que vivemos? Eu sempre desafio você a ler o Evangelho, tirando os numerozinhos, se possíveis, para você compreender melhor o que isso tem a ver no pensamento de quem disse, e aqui o nosso Senhor Jesus. Infelizmente, os editores bíblicos de séculos e décadas passadas acabaram atrapalhando quando colocaram numerozinhos para ajudar, ajuda, mas atrapalha também. Ou pior ainda, esses que dividem por seções, colocando subtítulos em cada uma das áreas, dando-nos a impressão de que mudou o assunto, mudou o capítulo, mudou a página e não tem nada a ver com o que disse antes. Mas, porém, Jesus havia acabado de listar as chamadas bem-aventuranças. E eu não preciso repetir o que preguei em fevereiro para os irmãos sobre as bem-aventuranças, que é muito mais do que um conceito simplista de felicidade. Porque seria simplista e até em alguns momentos racionalmente contraditório você substituir a ideia da bem-aventurança por felicidade ou felizes, quando Jesus está retratando situações contrárias, situações difíceis, situações negativas. E vale lembrar, só uma recapitulação, e para você frisar bem, que a ideia é lembrar que Jesus falou em aramaico. E segundo André Chorak, um exegeta do hebraísmo, ele faz uma remissão à palavra aramaica, relação com o hebraico, que tem muito mais o sentido de perseverança, de marchar, de prosseguir, de não desistir do percurso, do que meramente uma sensação, um sentimento de alegria. O conceito, então, que Jesus deva ter passado para os seus discípulos, falando em aramaico e não em grego, como foi escrito o Evangelho, e, por certo, fazendo uma remissão ao Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, Jesus traz à luz agora, na dispensação da graça, à luz do Evangelho, da sua pessoa, o que significa ser bem-aventurado, não andar segundo o conselho do seu tempo, não andar em acordo com a sua geração. Ele diz, são essas pessoas, que em meio às guerras são pacificadores, que enquanto choram, ele é consolado. Aqueles que enquanto se ensoberbecem, enquanto se orgulham da sua religiosidade,
Os verdadeiros seguidores são aqueles que são pobres e que reconhecem e se quebrantam diante da grandeza de Deus, apresentando uma pobreza de espírito que é exaltada pela glória do Senhor. Jesus então está dizendo: não desistem, marcham, prosseguem aqueles que tomam uma decisão de andarem conforme o Evangelho. Agora, sem ignorar os versículos anteriores, então somos capazes de compreender o que significa ser sal e ser luz no mundo em que vivemos. O versículo 13 começa assim: vocês são o sal da terra. E aí é uma advertência: se o sal perder o seu valor, o seu sabor, como restaurar? Não serve para mais nada, a não ser colocado nas estradas para ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, e a coloca debaixo de uma vasilha, ou na sua versão, debaixo do alpendre. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, no lugar certo, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim então, ou seja, por causa disso, dessa maneira, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sabe por que é tão importante você ler alguns versículos antes? Porque você vai entender o que Jesus estava realmente querendo dizer com brilhar a sua luz diante dos homens. Os versículos 10, Jesus terminando a lista das bem-aventuranças, volta lá, Josué, por favor. Olha o que diz o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Agora sim vem o conceito da alegria. Alegrem-se. O significado da vida, o sentido do regozijo está, porque não é aqui, não é agora. A recompensa de vocês está nos céus. Então é possível que o tempo aqui na terra seja um tempo de crise, seja um tempo de sofrimento, seja um tempo de privação, seja um tempo de provação e de opressão. E ele diz: pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esquece os números, esquece o subtítulo, e Jesus continuou dizendo: vocês são sal da terra e luz do mundo. Sabe o que me parece isso, irmãos? Sabe como isso se organiza no texto? Jesus está terminando as bem-aventuranças dizendo: olha, fiquem atentos. O mundo exercerá pressão sobre vocês de todas as formas. O mundo será incansável em fazer vocês desviarem-se dos caminhos do Senhor. Vocês terão todas as chances de negarem a fé. Vocês terão todas as oportunidades de desistirem. Aí ele entra com o versículo 13 dizendo: mas vocês são sal da terra. Veja que há um contraste. Há agora uma oposição. Então a ideia é, ao passo em que o mundo exerce pressão sobre nós, nós temos uma tarefa de exercer pressão sobre o mundo, como sal da terra e luz do mundo, para sermos a resposta que o mundo precisa. Não é meramente um sentido culinário, e muito menos um aspecto tecnológico, de nós brilharmos para que a nossa glória seja vista, para que nós marquemos território neste mundo, para que nos respeitem. Não, vão continuar nos insultando. A ideologia deste mundo vai continuar confrontando a nossa fé. Esta semana, dentre tantos vídeos que eu recebo, eu sempre disse isso, né? Meu WhatsApp bagunça o dia inteiro, porque, pastor, já vi isso. Alguns são muito bons. Mas essa semana eu fiquei assustado com o que eu recebi de uma jovem, não deve ter 19 anos, militante de um dos movimentos sociais que estão em voga pela ideologia que está dominante em nosso país. E esta jovem dizia com todas as letras: eu odeio a família tradicional. Nós somos insultados. Não que uma ideologia seja exclusivamente dela esta ideia, porque também há muitos de outro lado das cores
que também odeiam a família tradicional porque adulteram, porque mentem, porque apoiam a homossexualidade de uma forma libertina. O problema é que nós precisamos ver o pecado não por uma questão ideológica, mas pela ótica espiritual, que é o que afasta o homem de Deus. E o mundo continuará nos pressionando. É papel do mundo nos pressionar. Nós nunca teremos a simpatia da nossa geração de uma forma coletiva. O nosso trabalho é pessoa a pessoa, é homem a homem, é aquele que está do seu lado. Já muito precisamos despertar para o fato de que não são mais estádios lotados que fazem a diferença, mas é o Evangelho fazendo diferença na sua vida, sendo sal e sendo luz onde você está. Jesus deixou isso claro. Ninguém acende uma lâmpada para colocar lá embaixo, mas como diz o texto, coloca, versículo 12, coloca no lugar certo. E Deus tem colocado você no lugar certo para ser a resposta que o mundo precisa. Ao passo em que o mundo nos oprime, ao passo em que o mundo nos pressiona, a nossa presença no mundo também deve ser uma pressão em favor da verdade, em favor dos nossos valores, em favor dos nossos princípios, em favor da verdade. Nós somos pressionados, estava comentando com jovens na sexta-feira lá no seu acampamento. Você já parou para conversar com os seus filhos universitários para você ter uma ideia do quanto eles estão sendo pressionados na faculdade? Com toda a sorte de loucura. Dizer que Deus não existe é a mais fácil de todas. Confesso a vocês. O problema é a sedução para o pecado. A sedução para todo tipo de prática libidinosa, homossexual, mentirosa, antiética. No interior de São Paulo, no interior do Paraná, um professor fez um teste. Ele colocou uma máquina de sorvete, uma geladeira de sorvete, no pátio da universidade, e não havia ninguém cobrando. A pessoa deveria deixar ali o seu dinheiro e pegar o seu picolé. Se houvesse troco, ele mesmo manipularia. Foi surpreendente como, num contexto universitário, encontrou-se tantas pessoas que pegaram o picolé e acharam que era um presente. Mas estava escrito, pague aqui tantos reais, manipule o seu troco. Os nossos meios universitários, os nossos meios corporativos, vivem uma crise ética de falta de todos os valores, que não tem a ver nem mais com questão de teologia, é vida. Falta de respeito, falta de dignidade. Hoje, os pecados que receberam a rotulação do que tem e do nada a ver, estão dominando a mente dos nossos filhos que estão crescendo num mundo que desconhece a vontade de Deus, os preceitos de Deus, e que não vê a recompensa. Por quê? Porque nós não mostramos ao mundo a recompensa. E é onde entra Jesus com os princípios do sal e da luz. Por que Jesus usou essas duas figuras tão significantes e tão significativas? A gente conhece o sal pelo seu atributo mais fácil de saber, que é o dar sabor. E como eu valorizo o sal, ainda mais nesses dias. Semana passada eu introduzi a minha fase da dieta da papinha. As pessoas perguntam, como é que você está, pastor? Irmãos, eu estou muito bem. Graças a Deus, até digo coletivamente, para não precisar ficar dando isso individualmente. Eu disse para uma pessoa agora no final, depois do culto, se eu soubesse, eu tinha feito há mais tempo, porque eu estou muito bem. Surpreendentemente bem. Cansaço foi embora, exaustão foi embora, desânimo, não sinto nada disso mais. Eu tenho que confessar a vocês que eu ia para casa almoçar, e eu sentava para ver um pedacinho de jornal hoje, até voltar para a igreja, e acabava dormindo no sofá. A ponto da minha empregada, a nossa ajudante, dizer há 2 semanas, pastor, o senhor não dorme mais de tarde não, né? Porque não sinto mais, e comendo pouco. Aconteceu na semana passada que eu passei da fase líquida para a fase pastosa. E foi tão bom fazer isso em casa, mas veio a convenção. E eu tive que ir para a convenção comer coisa pastosa. Como é que eu vou fazer na convenção comer coisa pastosa? Fui para a papinha Nestlé. Pastor Marcos viu lá, era figura, né? Fui a um rodízio de carne com a minha papinha na mão. Os colegas comendo picanha, linguiça, um sofrimento.
Depois, no dia à noite, né, pastor Marcos, foram a uma pizzaria e eu fui com a minha papinha. Porque eu tinha que me disciplinar para estar junto com os meus amigos. Eu não podia ir para o quarto do hotel, que graça teria, né? Que força é essa? Ser santo no monastério é muito fácil, né? Ser frade lá no meio do castelo, na montanha, é muito fácil, irmãos. E nem tanto assim, mas é. Eu tinha que estar lá no meio dos pecadores. Mas, irmãos, o negócio não desce. A papinha parece que já foi feita com o produto final. Você abre a tampa, você fala assim, já está pronto. A criança já fez, nem comeu e já fez. Tem que ser com sal. Ainda bem que eu me preveni, porque eu lembrava da época da Letícia, que mesmo as papinhas de legume, peito de peru, macarrão, legume e arroz, e feijão, deve ser uma delícia. Não tem gosto de nada disso. Eu queria encontrar ali o feijão, o macarrão. Tinha uma que era de espinafre, só era verde, mas não sentia o gosto de espinafre. Para descer tem que ser com sal. Tem que ser com sal. E o brasileiro sabe fazer isso. Não tem coisa melhor do que alho, sal e cebola. Não é, Daiane Mark? O tempero brasileiro é algo especial. Não é? Gente, o sal dá sabor à vida. Claro que tudo em excesso faz mal. Tem o seu limite. E, aliás, por falar nisso, a minha pressão está ótima, sem remédio. Glória a Deus por isso. Eu tomava 3 remédios, irmãos ouviram falar. Fui fazer um exame essa semana e a minha pressão está ótima. O médico falou assim, continue fazendo exercício, sem remédios. Que maravilha, que bênção. Mas eu sei o quanto o sal faz falta na comida, porque é o que dá o sabor. E aí o que Jesus está dizendo? Vocês são sal da terra. Tem gente que está perdendo o sabor pela vida, tem gente que está desanimando de viver, tem gente que não tem graça de nada. E, aliás, tem alguns crentes que deixam a vida tão sem graça. Tem os crentes que são tão beligerantes, tão bélicos, tão carrancudos, tão mal-humorados, tudo tão não pode, e que não sabem nem sorrir, não sabem abraçar, não sabem beijar as pessoas. Alguns beijam demais, mas tem gente que não sabe se portar. Que a vida cristã é tão mal-humorada que não atrai. Citei de manhã, vou ter que citar de novo. Não tem nada a ver, novamente não é uma questão partidária, mas eu recebi um vídeo de um deputado que se diz cristão lá do estado de São Paulo, um cabo Dacioli, que eu falei, eu tenho vergonha de dizer que esse cara é crente igual a mim. Porque ele assume a tribuna de um parlamento para pregar como se estivesse numa igreja. Que falta de adequação, irmãos. Que antipatia. Vai num lugar para falar em línguas, do que ele diz ser línguas. E de uma forma beligerante, que o Deus dos exércitos, o Deus da guerra. Como assim? Se o Senhor Jesus deixou-se levar, Ele se moeu por nós. E vai uma pessoa que deturpa o Evangelho, na desculpa de que é uma voz profética para a nação, conclamando a nação para um jejum vernáculo que não tem nada a ver com o mundo. As pessoas não entendem o que é isso. Passa por ridículo. E aí o que o mundo faz? Ah lá, todo crente é assim. E aí você vai para a faculdade e tem que ficar se explicando. Não, é de outra denominação, ele é novo, ele foi recém-convertido. Tem que ficar se explicando? Não, o Evangelho não se explica, o Evangelho se vive. O grande problema do Evangelho é a gente tentar ficar explicando o Evangelho, porque o Evangelho é algo para ser visto, é algo para ser colocado na comida e dizer, agora sim. Por isso o sal da terra faz tanto sentido nesse contexto, porque enquanto os cristãos sofrem pressão, eles vão fazendo diferença. Ou você não sabe, na história do cristianismo, que eram quando os mártires foram sacrificados, que mais pessoas se convertiam ao Evangelho? Era exatamente pela maneira como eles se deixavam levar para os coliseus, para as catacumbas, para as feras, que mais pessoas ficavam admiradas e dizer, como é que isso pode? Isso é loucura. E eles morrem glorificando a Deus, eles morrem louvando a Deus. Sal da terra é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de darmos sabor à vida e de fazer com que as pessoas se sintam atraídas ao Evangelho pela nossa forma de ser, de estar no lugar certo, fazendo aquilo que é certo. A crise ética tem uma resposta, e a resposta é o Evangelho. O Evangelho é a resposta para a crise que o mundo vive. Não só isso, mas o sal também ele tem as suas propriedades
preservativas e preservadoras. Porque na época não existia geladeira como temos hoje. E o sal era o principal elemento para conservar os alimentos, especialmente as carnes, os animais eram sacrificados, eram mortos, eram preparados para a culinária e eles tinham que ser guardados em algum lugar. Aqui na roça do Brasil era banha, né? Meu pai, quando cresceu aqui no interior de Santa Catarina, ele lembra que a geladeira era um tonel de banha. E o alimento ficava ali, ó. E está aí, com 82 anos, né? Agora só que apareceu uma diabetes nele. É terrível esse negócio. E a gente aqui tentando comer verdura, e nada acontece, né? Mas por quê? Porque vivia na roça. Vivia lavrando a terra. Andava 20 quilômetros para ir para a escola, todo dia. O sal era tão precioso, a ponto de que um filósofo disse que ele tinha o poder de restaurar a alma do corpo. Por quê? Uma carne sem cuidado, em 2 dias ela estava totalmente putrefata. E na visão do filósofo, dessa citação, que é de autoria desconhecida, sim, o sal é milagroso, porque conserva aquilo que estaria dedicado à morte. A carne iria apodrecer, coloca um sal em volta dela, prepara ela no sal, e a carne se conserva. O filósofo disse, sal tem o poder de restaurar a alma. Nós somos o sal da terra, porque Deus nos deu a missão, a tarefa de restaurar a vida deste mundo. A crise que vivemos, a resposta ao Evangelho. E o sal também tinha uma propriedade preciosa. Acreditava-se os ancestrais que o sal era o elemento mais puro da natureza. A pureza estava ligada ao sal. Por quê? Porque o sal existia pelo simples fato de existir água dos oceanos e o calor. Não era necessária intervenção humana, não era necessário manipulação, simplesmente a água dos oceanos evaporando-se e o sal surge. Então, na concepção politeísta e talvez animista daquela cultura, o sal é um milagre dos céus, dos deuses. E era tido como o elemento dos mais puros da natureza. Não foi à toa que Jesus disse, se o mundo entende que o sal ao sal é atribuída a pureza, assim são vocês na terra. Salguem. Porque se um dia o sal perder o seu sabor, e aí vem uma advertência séria que o Evangelho traz, nada que perde a sua utilidade no reino de Deus é guardado. Foi assim com os galhos secos da videira, foi assim com a figueira que não deu fruto. É assim com o sal, que ao perder o seu sabor é jogado no chão para ser pisado. Amados, no reino de Deus, ou somos sal para fazer diferença, sermos a resposta às ações do mundo contra nós, e a nossa postura ser de fazer diferença, ou a advertência é seríssima, não servimos para nada. E no reino de Deus, o que é inútil vai para o lixo. E no reino de Deus, a referência ao lixo é o inferno. E Jesus termina com o segundo significado, dizendo, vocês são a luz do mundo. Aqui há um elogio muito precioso, porque você sabe, em João capítulo 8, Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Mas agora Ele vai dizer que os discípulos também são a luz do mundo. Jesus está minimizando o valor da luz? Não. Ele está enaltecendo o nosso papel no mundo. Jesus não está diminuindo o padrão. Jesus está elevando o nosso desafio. Jesus não está diminuindo a régua do desafio. Ele está nos tornando mais fortes para alcançar esse nível tão alto. Jesus é a luz do mundo. Mas agora Ele diz que nós somos a luz do mundo. E Ele faz uma explanação disso, dizendo, ninguém acende uma lâmpada para escondê-la. Mas vocês estão acesos para serem colocados no lugar certo. A nossa missão, a nossa tarefa é ser a resposta à crise que a nossa geração vive, por meio da nossa atitude, por meio da nossa reação, por meio das nossas intenções. E o final do versículo 16 deixa claro o que Jesus quis dizer com isso. A glória é do Pai. Por isso, na verdade, esta luz a que Jesus se refere não é nossa. Ele não diz que nós temos luz. Nós somos a luz refletida do sol da justiça.
Vocês têm contemplado a lua esses últimos dias aqui na nossa cidade? Uma obra-prima de Deus. Não tem como todo entardecer olhar. Aliás, estamos com visitas lá em casa e eu disse para elas, parece que eu tenho uma coisa com o pôr do sol, mas é verdade, eu tenho uma paixão pelo pôr do sol, eu amo assistir o pôr do sol. Certa vez eu li um teólogo fazendo uma exegese, que na verdade o pôr do sol nos traz uma certa melancolia, uma certa prostração, por causa da queda do homem. Segundo este teólogo, era no entardecer, lá no Jardim do Éden, que Deus vinha encontrar-se com Adão. E aí, no entendimento dele, com a queda, Deus procurou Adão e ele estava escondido. E Deus expulsou Adão do Jardim do Éden depois da queda. E para este teólogo, esta sensação melancólica que nós temos, um sentimento de carência ao contemplar o pôr do sol, pode ser explicado pela queda. Nós temos uma necessidade de reencontrar com Deus novamente. E hoje, toda vez que eu olho o pôr do sol, eu me lembro desse teólogo e digo, obrigado, Senhor, porque em Jesus eu fui encontrado de novo. E aí depois do pôr do sol vem a beleza da luz da lua. E ela tem estado tão forte esses dias que eu gosto de apagar as luzes de casa para ver o brilho da luz refletida no chão de casa. Mas eu me lembro que a luz não tem luz própria. Ela apenas reflete a luz do sol. O centro do nosso sistema tem um brilho tal que ilumina a nossa noite, porque há no céu um astro que se permite refletir a luz do sol. Você pode imaginar o seu papel no mundo em escuridão? A luz ilumina o caminho. A luz adverte o perigo da estrada. A luz atrai. Como a nossa luz atrai os insetos, a nossa luz também pode atrair o pecador, para que ele sinta-se alcançado pela graça redentora do sol da justiça, que é o Senhor Deus. Amados, não temos outra escolha. Diante do momento que o mundo vive, o Brasil, a cidade, o seu lugar de vida, Deus colocou você ali para fazer diferença. Você é a resposta de Deus para a crise que vivemos. Não são os nossos governantes. Acredite, não é um processo de impeachment, não são novas eleições, não são nesses homens que está a nossa esperança. Portanto, não perca de vista, não tire os seus olhos daquele que realmente é a nossa esperança. E não deixe de ser você a resposta que o mundo precisa. Pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pela sua decisão de ser a resposta para a crise que vivemos. Porque Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Para que quando o mundo olhar para nós, para ver o que nós fazemos, e Jesus chama isso de boas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Feche seus olhos e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, quero agradecer-te porque a Tua palavra renova em nós a esperança, mas ao mesmo tempo nos enche de coragem para sermos a Tua resposta para a geração em que vivemos. Ao passo em que o mundo nos oprima, ao passo em que o mundo minta a nosso respeito, ao passo em que o mundo venha nos perseguir por conta daquilo que nós cremos, por conta do nosso jeito de querer viver, nós responderemos ao mundo da maneira como Tu queres, sendo sal e luz, para dar sabor à vida dessas pessoas e para iluminar o caminho delas, para que elas reencontrem a vida em Ti. Abençoa-nos, Senhor, fortalece-nos, encoraja-nos, usa-nos. Pedimos-te para que, a começar em nós, um novo mover no lugar onde estamos, o lugar onde a nossa lâmpada está acesa, ilumine toda a cidade, ilumine nossos lares, ilumine nosso trabalho, ilumine o Brasil.
que a tua igreja se levante para ser sal da terra e luz do mundo. Para que a nossa geração veja, olhe para nós, veja o que nós fazemos e possa glorificar a Ti. Em nome de Jesus, que a nossa geração não deixe passar a oportunidade de fazermos diferença no mundo em que estamos, sabendo que a nossa recompensa está nos céus. E é para lá que vamos, porque a luz ilumina este caminho, o caminho que nos leva para a glória, o caminho que nos leva de volta para casa. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja conosco. Reunidos aqui, como é muito bom estarmos, mas especialmente espalhados por onde quer que formos, como sal fora do saleiro, como luz no lugar mais alto da casa, para salgar, para iluminar, para dar glórias ao Teu nome, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o restante do seu domingo, e até a noite, às 7 horas, estaremos juntos aqui louvando ao Senhor. Não saia sem dar um abraço no seu irmão e desejar a ele uma semana de bênçãos e um domingo cheio de alegria, em nome de Jesus.